uma vida em abundância, uma vida no Espírito. Nós aprendemos que a editora de Satanás foi fechada. No capítulo de Atos 19, existia um ocultismo, os feiticeiros, eles não conseguiram resistir ao poder do Espírito Santo. Os feiticeiros não conseguiram resistir ao poder do Espírito Santo na vida de Paulo. Os crentes que não conheciam o que era o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. As pessoas que precisam de cura e milagres foram curadas pelos aventais e os lenços de Paulo, que eles tocavam nos lenços que são ponto de contato daquele homem de Deus ungido, que as pessoas usavam a sua fé para tocarem nele, para tocarem nos seus lenços, nos seus aventais, e eles eram completamente restaurados e curados. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Deus continua operando hoje, continua curando, salvando vidas, libertando e trazendo nova vida àquele que está escravo do pecado, que vive como escravo de Satanás, que anda na coleira de Satanás. Dá esperança para todos aqueles que andam na coleira de Satanás e serem libertos dessa escravidão, e serem manipulados pelos espíritos malignos, serem oprimidos, opressos e possuídos por espíritos malignos. Há uma esperança quando Cristo chega na vida do homem. E assim Cristo chegou na vida daquelas pessoas. Nós vemos que os feiticeiros daquele tempo não resistiram à unção e publicamente confessaram seus pecados. Além das pessoas curadas, além de pessoas batizadas no Espírito Santo, os feiticeiros que serviam a outros demônios ou a outros deuses, eles se renderam ao poder do Espírito Santo, porque existia uma presença forte do Espírito Santo naquele lugar, existia uma presença tangente do Espírito Santo de Deus por causa de um homem de Deus que se colocou na posição. Se nós, como pessoas de Deus, estivermos na posição e começarmos a clamar, a falar o que Deus mandou, as pessoas serão tocadas e serão alcançadas, ainda que alguns não queiram. Se aqueles que não quiserem, vamos seguir para aqueles que querem, porque Deus, Ele ama aquele que abre o seu coração. Deus está à porta batendo, deixa eu entrar, quero fazer morada no seu coração, eu quero me relacionar com você. O Espírito Santo todos os dias nos chama, eu quero morar com você, eu quero habitar na sua vida. Aquele que não tem a Cristo Jesus, todo dia o Espírito Santo está ali, eu quero fazer morada, eu quero mudar a sua história. Como vemos aqui também Paulo, quando ele foi àquele lugar ali na cidade no caminho que ele foi enviado, né, a Macedônia, né, e passando ali estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido, alterado o modo de viver de muitas pessoas, aleluias, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ele, levando a palavra de salvação, Paulo, de verdade, por todo o continente, quer dizer, pela Ásia, aquele continente todo, Paulo fez grandes obras, levando o nome do Senhor. Muitas das vezes a pessoa fala, Paulo, fique conosco, ele não posso, eu tenho que seguir adiante, porque outras pessoas precisam ser alcançadas. E nós vemos aqui o poder do Espírito Santo através da vida de Paulo. E ele corria risco, mas ele era guardado e protegido pelo Senhor, porque quando nós estamos debaixo da unção, nós sabemos o Deus que nos guarda. Nós não estamos confiantes em nós mesmos, nós sabemos que Ele que nos dá a vitória. Ainda que estejamos às vezes pensando, meu Deus, como é que eu vou falar essa palavra para esse jovem, para essa pessoa? Como é que eu vou falar de Deus para essas pessoas? Existe aquela apreensão, mas nós sabemos que nós deixamos nossas emoções serem controladas pelo Espírito, e controlados pelo Espírito nós vamos impulsivamente, de forma violenta, de forma agressiva, ousada, anunciar a salvação àqueles que precisam. E Jesus, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Continua fazendo milagres hoje e eternamente. Os sinais continuam seguindo a nós. Marcos 16, 17, 18 fala sobre cura, fala sobre demônios expulsos, fala sobre se bebemos algo mortífero não morreremos, fala sobre impor as nossas mãos e pessoas serem curadas, né? Fala que falaremos em línguas, teremos os dons influindo em nossas vidas. Esses sinais estão disponíveis sobre todo aquele que crê. Pessoas serão curadas. Se alguma doença quiser tocar a sua vida, alguma maldição quiser tocar o seu corpo, eles não poderão lhe parar, porque o maior habita em você. O diabo pode até tentar lhe parar, como criar oposição para a vida de Paulo, mas só que nenhuma oposição pode parar o poder do Espírito Santo de Deus. Declare comigo, nenhuma oposição pode parar o poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles que são deles,
eles já têm marcado, preparado um encontro para que eles sejam salvos e arrebatados, transformados pelo poder do nome de Jesus. E desse tempo, além de eles terem sua indústria de livros, sua editora de livros satânicos de ocultismo, eles tiveram que queimar os seus livros, confessaram o pecado publicamente diante de Paulo e falaram: eu não quero mais servir esses deuses, nós vamos queimar esses livros. E veio em torno de 50 mil pratas o valor desses livros. E ali eles passaram a dedicar a vida ao Evangelho, aceitaram Cristo Jesus, receberam do Espírito Santo. Nós vemos também quando Paulo também chega nesse lugar, um ourives chamado Demétrio fazia muitos deuses de prata que proporcionava grandes lucros aos artífices, e eles viviam culturalmente, uma cultura socioeconômica, de vender esses ídolos da deusa Diana. Mas Deus teve que mudar a economia naquele lugar pelo poder do Espírito Santo para tirar aquele engano daquelas pessoas que adoravam deuses que eram deuses que não são deuses, que não, na verdade, são deuses, são demônios ali atribuídos àquelas imagens. E as pessoas daquela cidade, por mais intelectuais que fossem, serviam os deuses estranhos. Mas Deus enviou a Paulo, e esse Demétrio causou um grande alvoroço, de tal forma que criou-se ali uma polêmica acerca de que Paulo iria transtornar aquela cidade, porque o diabo, ele já tem medo quando ele sabe que o homem de Deus vai chegar no lugar, quando ele sabe que uma mulher de Deus vai chegar no lugar, ele já está com medo, ele já fica criando alvoroço, porque ele sabe, ele já fica se agitando, porque ele sabe que o poder do nome de Jesus vai operar através da vida do ungido de Deus que foi colocado naquele lugar. Aleluias. Então nós aprendemos com essa palavra que as forças das trevas começam a criar alvoroço para impedir que a palavra chegue, para impedir que o nome de Jesus seja glorificado. Mas nós sabemos que quando chega o nome de Jesus, quando chega o poder do Espírito Santo através da vida de um homem, porque o Espírito Santo precisa de alguém para usar, o Espírito Santo precisa de um vaso, de uma pessoa que deu lugar para ir usar, não para mostrar que é alguém intelectual, que fala bem, que é cheio do Espírito, não, mas para ser um canal, para tocar vidas, para fluir Deus através da vida dele. Nós somos chamados para deixar Deus fluir através de nós. Nós somos apenas um instrumento e Deus através de nós flui para que outras vidas sejam alcançadas. E a glória e a honra pertencem ao Senhor, e nessas cidades o nome de Jesus foi glorificado. Agora passamos a ler, agora Paulo voltando a Macedônia e a Grécia. No capítulo 20 de Atos diz assim: passando aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos, e havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda aquela região animando os irmãos com muitas exortações. Finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu retornar pela Macedônia. No que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos a Filipos. E em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. No primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão. Paulo pregou o povo planejando seguir viagem. No dia seguinte continuando ele até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior. Aleluia. Era uma tocha de fogo. Aleluia. Onde estavam reunidos certo jovem chamado Eutico, que estava sentado no ângulo das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não os alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Aleluia! Nós vemos aqui o poder do Espírito Santo, na vida de Paulo, onde ele tinha fome e sede para ouvir a palavra, tinha desejo de ouvir a palavra. Vamos ler mais um pouco. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos ali e chegamos em frente de Quio.
No outro dia cruzamos para Samós e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na profecia da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos com a fome e sede da palavra de Deus e intensidade que Paulo impõe no seu ministério, né? Ele imprime uma potência muito grande no seu ministério, ele imprime uma intensidade muito grande no seu ministério, que depois desse alvoroço ele foi, né? Partiu para a região da Macedônia e mandou chamar os discípulos, encorajou os discípulos no caminho, com exortações, orientações, porque Paulo exortava porque ele via nos discípulos o futuro deles. Diga comigo, quando Deus nos exorta, nos chama a atenção de algo, é porque Ele está vendo o nosso futuro, Ele está vendo o que nós vamos nos tornar, e Ele quer nos levar, encurtar o caminho do nosso futuro, que é um futuro de crescimento e avanço, de maturidade. Então Paulo, onde ele ia expondo a palavra, exortando aqueles irmãos, né, e levando a palavra de vida para eles. Então é bom às vezes receber a exortação, é bom receber o conselho do Senhor. Esses irmãos, porém, foram adiante e falam que estavam esperando ele em Troade, né? No primeiro dia da semana nos reunimos finalmente na finalidade de comunhão, partir o pão, se alegrar, e Paulo pregou ao povo. Para no dia seguinte ele exaustivamente levava a palavra e ele entendeu realmente o ministério dele, que ele pregava a palavra e já queria viajar no dia seguinte. Por esse motivo ele levou até mais tarde, já era meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior. Imagine a cena desse lugar, num piso superior onde estavam reunidos, e um jovem Eutico, que é muito chamado, né, ele dormiu, ele foi vencido pelo sono. Diga para o irmão que está do seu lado, você não pode ser vencido pelo sono. Nós não podemos deixar o sono nos vencer, nem o sono natural, nem o sono espiritual, porque às vezes tem um sono espiritual também. As pessoas, elas se distraem, estão crescendo, estão crescentes com Deus, estão crescendo espiritualmente e avançando espiritualmente, crescendo em Deus. Muitas vezes existe uma sonolência espiritual, só tá bom. Eu lendo um livro de sucesso sobre potencial, e nesse livro ele diz que um dos inimigos do sucesso, existem vários inimigos do sucesso, mas do potencial ser maximizado, do potencial estar em ação, de você exercer o dom que Deus lhe deu em total expansão. Um dos inimigos do seu crescimento, do seu avanço, de você exercer o seu máximo, o seu potencial, é o sucesso. Então muitas pessoas, elas param naquele sucesso que adquiriram, e aí, por conseguir esse sucesso, elas não querem outro sucesso. Então, por exemplo, você está sonhando em ter um apartamento, aí você tem um apartamento, aí você não passa a sonhar na casa, uma casa luxuosa, grande, com piscina, com tudo que você tem direito, como filho de Deus, aleluia. E você começa a falar, não, eu conquistei um apartamento, e seu troféu é um apartamento. Então todo mundo chega no seu apartamento, você mostra com o maior orgulho, todo bonito, todo decorado, mas você parou naquele sucesso, você não avança para a próxima etapa. Diga comigo, próxima etapa. Então nós, às vezes, conquistamos algo e achamos que, Senhor, maravilhoso. É uma pessoa que fez uma graduação e fala assim, que sucesso que eu tenho nessa graduação, eu sou formado nisso, e as pessoas deixam às vezes de estudar mais um pouco para ter novos conhecimentos, ter outras graduações. É um exemplo que eu estou dando. Mas o sucesso é inimigo do nosso crescimento, muitas das vezes, quando nós estagnamos nesse sucesso. Amém? Vocês me entendem? Então, quando nós estagnamos nesse sucesso, acaba sendo inimigo, porque nós ficamos acomodados a esse sucesso. As pessoas, não, já consegui aqui, daqui tá bom. É a questão das pessoas se permitirem a mediocridade. Eu comprei um carro, eu não tenho interesse em ter o segundo carro. Pra quê? É a pessoa que prefere viver daquela maneira. Então, aquilo que você se submete, você é escravo daquilo que você se submete. Se você tem esse planejamento de vida, ser só isso, você vai ser só isso. Se você pensar em ser grande, ser uma pessoa que vai nessa terra fazer diferença, deixar um grande legado, você vai ser. Independente se você não é Paulo, Silas, João, Moisés, Tiago, Elias, Eliseu, Enoque, seja quem for o homem de Deus, Jó, as pessoas da Bíblia que tiveram grande êxito, sucesso, os heróis da fé,
Abraão, se você não for Abraão, mas se você não desejar ser grande como Abraão, ou maior que Abraão, ou fazer coisas maiores que Jesus, você vai ficar dessa maneira. Mas não é esse o desejo de Deus que tem para nós. Quando Deus nos exalta é porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Então existem pessoas falando sobre o sono espiritual que estagnaram. Elas estagnaram no sono espiritual, numa sonolência eterna. E elas não avançam mais espiritualmente. E o diabo fica ganhando vantagem na vida delas e dizendo que elas não podem ir além. Isso também nos seus dons e talentos, naquilo que Deus colocou dentro de você. As pessoas dizem, você não pode porque você não é fulano, você não pode porque você não tem essa capacitação de fulano, você não tem o nariz de fulano, você não tem a boca de fulano, você não tem... E as comparações começam, e Satanás começa a descaracterizar aqueles que são dele, que são do Filho de Deus, querendo colocar características que não são suas. Mas nas suas características você não precisa de nada que outra pessoa tem. Tudo que Deus tem para você prosperar e crescer está dentro de você. Só basta você apertar um botão, aleluia, atualizar, e isso vai ser grande na sua vida e vai atualizar, e você vai começar uma versão poderosa nessa terra de você mesmo, mas atualizado, renovado pelo Espírito Santo, onde o conhecimento te atualizou e você sabe quem você é. Agora não mais covarde, não mais envergonhado, mas você avança em Cristo, você prospera e você cresce. Você fala, eu sei quem sou. O diabo vem, você não parece com fulano, você não vai ter nunca o que fulano tem, porque ela tem um emprego assim, o fulano tem um emprego assim, fulano fez esse curso, fulano fez aquilo, e o diabo começa a falar assim, você nunca vai conseguir, e você vai dizer, diabo, você não me engana mais, você não me manipula mais, você não me abre nem minha alma, você não usa das minhas mazelas da minha alma para me aprisionar, porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus, eu sei quem sou, eu tenho sede como Paulo, eu busco a Deus e tenho o desejo de agradar a Deus em todo o tempo, e me embriagar do Espírito Santo, e fazer algo diferente para ter um sucesso maior do que eu já tenho. E não nós avançamos. E nós vemos que Eutico aqui dormiu espiritualmente e dormiu naturalmente também, porque ele morreu. Nessa história caiu do terceiro andar, e ali Paulo vai àquele encontro, e revestido da unção que ele estava, e ele colocou-se sobre o Eutico, né, sobre o rapaz, abraçou e declarou: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Aleluia, amém. O que eu aprendo aqui, que sono espiritual não devemos ter. Devemos estar atentos ao que Deus nos chamou para fazer, atentos à sua voz, amém. Porque quando Paulo está falando, é a voz de Deus, então eu tenho que ficar atento à voz de Deus. E nas nossas vidas Deus já deu uma voz, que é a direção para que Ele nos chamou. Nós não podemos dormir nessa direção, temos que pegar essa direção que Deus nos dá, né? E permanecer acordados, acesos e não distraídos. O Eutico se distraiu, e o maior inimigo da unção é a distração. Nós não podemos nos distrair. Diga comigo, eu não vou me distrair, eu vou ficar atento à voz do meu Deus, à direção do meu Deus, e eu vou criar um futuro para mim grandioso, poderoso, porque o meu Deus me escolheu para viver o melhor nessa geração, para ser o melhor nessa geração, porque eu tenho o sangue do meu Pai, Jesus de Nazaré, correndo nas minhas veias, nas minhas artérias. E Paulo mostra maturidade. Diga comigo, se eu tenho maturidade, eu não me desespero. Se eu tenho uma vida no Espírito, eu mantenho a calma. Então Paulo, pelo Espírito, ele fala: não vos alarmeis. O que aconteceu? Pois sua alma vive. Não. Declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz, já tinha descido. Abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Falou para as pessoas manterem a calma, fiquem em fé, Deus está fazendo. Paulo estava um nível um pouco a mais, amém? É perceptível isso, que ele estava um nível a mais das pessoas que estavam pregando, e por isso que ele foi nesse lugar. Então, se nós somos luz, estamos no nível a mais espiritual das pessoas, nós temos que ser luz para elas, nós temos que acalmar elas, seja ela da nossa família, seja ela da nossa casa, seja ela do nosso trabalho. Se nós estamos no nível espiritual, não estamos distraídos, não estamos sonolentos, nós estamos pelo Espírito, fluindo no Espírito, então nós acalmamos o lugar que nós estamos. Nós dizemos: a doença aqui, essa desgraça, a doença não vai ficar. Aí naquela Silimante fala: não. Aqui ele fez a morte, quis fazer um algazarra, e Paulo falou: mantenham calma, ele vive. Então, o homem de Deus espiritual, a mulher de Deus espiritual, essas pessoas que são espirituais, elas acalmam todo o mar agitado e todo o alarde de Satanás. Quando Satanás diz uma palavra de derrota, nós nos levantamos dizendo: se acalme, porque Deus está no controle. Então é início do nível espiritual de Paulo,
que ele está a um nível a mais, ele se permitiu crescer, ele teve encontro com Cristo verdadeiramente, ele se permite crescer e ele flui no Espírito de uma forma poderosa, de ele não ter medo. Ele se debruça sobre o rapaz e ora, intercede. Ele acreditou nessa palavra que ele tinha poder de curar. Paulo acreditou realmente que Jesus cura, que Jesus liberta, e ele foi experimentando. Diga comigo, eu vou experimentar do poder de Deus. Eu vou experimentar colocar as minhas mãos nos enfermos. Eu vou experimentar abrir a minha boca e declarar a palavra, e eu verei acontecer. Isso não é conta de Cláudia Chia, isso é verdade. A palavra de Deus funciona, a palavra de Deus prevalece. Diga comigo, a palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus sempre prevalece. A palavra de Deus sempre prevalece. Aleluia. A palavra de Deus prevalece. Ainda que Satanás diga, você, cadê a sua oração? Cadê a sua fé? A enfermidade que não foi curada ainda. Satanás, a palavra de Deus prevalece. Sempre será. Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E por uma mão dos enfermos eles serão curados. Pegarão as serpentes com as mãos, elas não sofrerão dano algum. Comerão algo mortífero, beberão algo mortífero, não terão mal desse bebê. Vocês falarão novas línguas, fluirão nos dons, porque estes sinais seguem os que creem. Quem não crê não vai ver sinais. Diga, quem não crê vai perder os sinais, mas quem crê vai desfrutar dos sinais de Deus. Diga, eu creio, eu vou desfrutar